Querido irmão e amigo nan, tá em momento para a devoção de dia. Contento que bota de nossa companhia. Nos dá uma palavra de oração. O Deus de nós tata nan, o Senhor nos agradecemos, Senhor, que a bo alanta Jesus foi de morto e bo ahalsele por ele cinta na bo mandrete, Senhor, para nos por receber salvação. Tata santo que nos benito dia de novo, confessando nos pecados, com um coração humilde, o Tata Santo sometendo tudo o qual que nos dá e nos tinamos, Senhor. O Tata Santo nos quer agradecido também, Senhor, de maneira que bota iluminar cada pessoa que escuta e ouve aqui, bota dando discernimento espiritual. E Tata Santo bota pone vida dilante e prosperidade. De mesma maneira, bota pone morto e adversidade. O Senhor, cada pessoa individualmente escolhe. E Senhor, ojalá que cada de nós corre para vida e prosperidade. O Tata bendicionar o povo aqui na terra grandemente. O Tata Santo que nos por da representante não digno de nós agradecido, onde que por onde nos pecaram em nome de Cristo Jesus. Amém. Nos taleza for de matutina titular Loborisi bi poder. Escrevi do de Ellen White. Ave 8 de dezembro. Tema: oração para produzir fortaleza. Para tudo o que está nascido de Deus, está vence o mundo. E essa aqui é a vitória que a vence o mundo. Nos fé. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Mientras Jesus, nosso intercessor, está suplicar para nós do céu, Espírito Santo está traga para a obra de nós, tanto para querer como para fazer sua boa vontade. E o céu está interessado em salvação de crente. Então, é hora aí, que razão nós temos para dúvida que o Senhor quer ajudar-nos e que Ele lo hace aqui? Se nós está assim ainda não, então nós também temos uma conexão vital com Deus. De espírito e de palavra, nós está para ainda não uma fonte de água que está brota. Para Cristo está de nós uma fonte de vida que está brota para a vida eterna. Tristeza e dolor por teste nos paciência e nos fé. Pero o brilho de Jesus invisível lo está conosco. Tá pensei, nós mestre esconde e ame tras de Jesus. Nós mestre papel de coragem com a igreja. Elevar a igreja de oração. Bisanang, que ora não sinti, que não ahasi pica e que não poresa, essa aqui está precisamente o momento para suplicar. O opita sinti na mesma humilhar, dode não fracasso não, para somanar a do vencer, em vez de vencer o inimigo. Mundanalidade, egoísmo e a natureza carnal a debilitar. E não pensa que não vale a pena para acercar a Deus. O pensamento aqui está uma sugerência de inimigo. Não pode ter vergonha e profundamente humilhar, pero não me se hace oração e cresce. Ora não confessar, não picar, é um que fiel e justo, lo perdonan não picanan, e limpianan fora de toda injusticia. 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Aunque em mente por desviar durante a oração, não desanimar. 13 em mente back na trono e não abandonar o propiciatório de hora que vou receber a vitória. Vos não pensa que vossa vitória está a demonstrar de uma emoção forte. Não. Essa aqui é a vitória que a vence o mundo. Nos fé. 1 Juan capítulo 5, versículo 4. Senhor, conhece vosso desejo. Para meio de fé, queda cerca de Ele, espera de receber Espírito Santo.
É função do Espírito Santo para controlar todos os exercícios espiritual. E tata aduna no suyo, que por meio de suyo, Espírito Santo por vencer canos e guia-nos na etata. Por meio de instrumento divino, nós temos espírito de intercessão, por meio de qual nós por suplicar a Deus. Maneira homem te pede algo na amigo. Querido oyente, acorda, amanhã tem cita com Deus e conosco. Até amanhã com Deus que.